aí. E aqui nós temos alguns parceiros, que é a Diversa Coworking, para quem quer aí um escritório, tá? Onde você tá em casa, na sua casa trabalhando, mas você quer um lugar reservado. Escritórios e salas compartilhadas que você aluga durante o período, tá? Hora ou dia. Também outro parceiro que é a Fluency Idiomas, para você que quer falar inglês, espanhol, quer viajar internacional aí, precisa falar, né? Tem que se preparar. E aí agora, esse ano, muita gente com muitos projetos. Vou falar inglês, vou entrar na academia, vou mudar a alimentação e tudo e mais um pouco. Então, para você que quer aí fazer o seu curso de inglês, tá? A Fluency Idiomas, que é inglês e espanhol, com o método revolucionário, que é o método Kalam. Temos também para quem quer cuidar da saúde, né? Importante, vários pilares, principalmente também a saúde. É principal. Ianca Amaral, nutricionista. Para você que já passou com a nutricionista Ianca e quer adquirir aí, né? Todas as suas frutas. Hoje eu compartilhei na minha rede social, para quem não me acompanha, tá? No meu Instagram, Poliana Fernandes, sobre uma salada de pote, que é super prático. Já vem tudo pronto, né? Tudo cortado, o franguinho desfiado, a proteína, muito prático, na quitanda com jace. Temos também parceiro Laser Fest, para você que quer fazer sua depilação a laser e ficar aí livre de todos os pelos. Laboratório Quiáquio, laboratório de análises clínicas, para você que também aí, né, precisa cuidar da sua saúde, fazer aquele check-up início do ano. Tem que passar nos médicos e fazer um check-up. Passa, ver se tá tudo bem, né? Ver tudo bem. Ver se emplaca o ano seguinte, né? Ver se vai aí, né? Continuar o ano com a saúde, cuidando da saúde. Importante. Laboratório Quiáquio, laboratório de análises clínicas, que fica ali na Otávio Santos, tá? Com Nádia Quiáquio. Então você pode estar entrando em contato. Também faz coleta a domicílio, para quem não pode sair de casa, para idosos ou acamados também, que querem fazer a coleta a domicílio, o laboratório Quiáquio também faz. E loja Elas, para mulherada que adora andar muito bem vestida, né? Eu falo sobre imagem é tudo. Imagem é tudo. E Leia da o loja... Cartão, né? O cartão visita, né? Imagem. Loja Elas, ela com Leia, moda feminina, e ela tá postando várias dicas, tá? Então, quem não acompanha, acompanhe lá, porque Leia tá fazendo bastante conteúdo para nos direcionar aí, né? Sobre moda, sobre você saber se vestir, saber as combinações e tudo sobre você se posicionar também, comunicação aí. E agora, vou aqui, né? Falar que meu convidado. Vambora. E antes de passar a palavra para ele, falar como eu conheci Diego Ravi, de um ramo totalmente diferente. Nós fazemos parte, né, de um grupo em comum, que é o QGR. E muitas pessoas me perguntam, viu, Davi? O que é o QGR? Ele vai explicar o que é também. E aí nós conhecemos, né, nesse meio. Eu falo que a gente se conecta com pessoas novas e abre novos horizontes. E você se conectar com pessoas de outras áreas é muito importante. Com certeza, faz total diferença. Né? Total diferença, abre outras oportunidades, muitas coisas aí para você se conectar com pessoas realmente diferentes. E através desse QGR, que ele vai compartilhar um pouquinho também, foi que eu conheci Ravi, estamos aí caminhando há algum tempo e com vários outros projetos também em andamento, já esse mês. E agora, meu convidado aqui, Diego Ravi, vai falar um pouquinho, né? Botar o link aqui no Instagram. Colocar o link galera, né? Coloca o link aí, eu vou entrar aqui também. Pra gente para quem está ouvindo e quer acompanhar também pelo YouTube, podem acessar o meu Instagram, Poliana Fernandes. Eu vou colocar o link, tá? Ou então direto no YouTube da Rádio Melodia 87,9. Então você pesquisando aí, você vai ter acesso ao canal do YouTube, para quem está nos ouvindo, poder nos ver também, né? Também. Seja muito bem-vindo. Obrigadão, Paulo. Diego Ravi, se muito apresente bom, aí. Muito bom estar aqui com você nessa tarde, quarta-feira, né? Como você falou, iniciando o mês aí. Primeiro dia do mês. Já estamos em março, né? Daqui a pouquinho estamos chegando em dezembro. Dezembro tá logo ali. Então, Diego Ravi, pai, filho, né? Sou casado, tenho 3 filhos. Casado com a Tati. Pai do Bernardo, da Sofia, da Naami. Sou empreendedor, né? Empreendo em multinegócios. Tenho vários negócios. E tô sempre em busca de mais, né? Inclusive, semana passada a gente falou disso a gente foi fazer a apresentação lá no QGR. A minha apresentação foi um pouquinho longa, né? Porque a gente desenvolve algumas atividades. Mas é isso, estamos aqui para passar um pouquinho de conhecimento, para aprender também, para trocar essa figurinha, né? Que é muito importante. Verdade. Você falou que você faz vários negócios. E eu te conheci através de um negócio.
que você também é voltado para o digital. Isso, Fala um pouquinho aí sobre... Na verdade, a gente atua no segmento digital hoje, no segmento da música, né? Uhum. A nossa primeira frente voltada para o digital é a música. A gente trabalha com a parte de distribuição digital nas plataformas. Para quem não sabe, mais popularmente como lojas, né? As lojas de música, Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, a Apple. Então a gente faz a distribuição dessas músicas para o cliente. Eu costumo usar um termo mais prático, mais popular, que é a imobiliária da música. Uhum. Eu levo a música para as plataformas, para essas lojas, essa música ela é vendida e eu retorno com dinheiro para o cliente. A gente recebe um percentual em cima disso, né? E graças a Deus aí na pandemia foi quando a gente deu essa virada de chave para a música digital. Eu só vinha com o show físico, né? A música física em si, que é através dos shows. E aí nesse momento, quando veio a pandemia e parou tudo, eu já estava nessa transição, eu já distribuía meus próprios produtos do escritório, e naquele momento eu vi uma possibilidade de distribuir terceiros, né? E monetizar com aquilo ali. Eu só prestava esse serviço só para os meus próprios artistas. E naquele momento, quando eu vi que parou tudo, eu falei, tem que virar, não tem o que fazer, né? Inclusive a pandemia foi um divisor de águas para muita gente, né? Para muitas Enquanto pessoas. Uns choraram, outros venderam lenço. E eu vendi bastante lenço. Importante a visão empreendedora aí. Inclusive, assim, o meu segmento, ele parou, né? Literalmente. Tive vários parceiros aí que passaram bastante dificuldade na pandemia por não ter outras fontes de renda, não ter tido um insight de buscar algo naquele momento ali. E eu costumo dizer que é Deus, né? É Deus que direciona, é Deus que dá esse entendimento. Uma coisa que eu sempre peço em minhas orações é criatividade. Sabe? Minhas orações eu peço a Deus que me dê ideias novas, ideias criativas. E pegando o gancho aqui, eu já quero deixar já de antemão e já para quem está ouvindo, fale com Deus, direcione para Ele. E quando você direciona, e pode pedir assim, detalhadamente o que você quer, que Ele te atende daquele jeito, né? Se tiver de acordo à vontade dele e o seu coração, porque Deus ele conhece o coração, né? Qual a finalidade daquele pedido, o que você vai fazer com aquilo quando vier, né? Então, se nesse meio tempo aí, eu sempre tive muito esse lance de pedir, eu peço sempre, todos os dias eu estou pedindo ideias criativas, ideias novas, que ele possa me capacitar, e vem, né? Tem várias... O povo lá em casa, a minha mãe falava tempo atrás, fica rico ou fica doido. Dos tanta dois, ideia. Tanta ideia, muita coisa. Então, assim, a gente tá no momento certo, no lugar certo, né? E muitas vezes a gente tem que fazer esse momento, né? Às vezes o momento ele não bate na porta. A gente criar essas oportunidades. E aí foi isso que aconteceu. Pandemia, quando eu vi que ia travar, eu startei aí mais ainda o lance do digital. E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu bons números para os clientes no sentido de streaming, né? E no financeiro também deu para pagar o leite dos meninos. Olhem só, o programa aqui é voltado para a questão digital, né? O foco principal digital. Mas é o que eu falo, não adianta a gente pensar só no mundo digital sem pensar, né, no propósito, sem pensar na visão, sem pensar em várias outras questões que eu venho trazendo aqui no programa, né, durante esse tempo que eu estou aqui. E assim, você falou de uma coisa que é muito importante. Eu tive esse entendimento, né, há pouco tempo, também, que não é você andar pela vista, é você andar pela visão. Com certeza. E a partir do momento que você falou, né, você busca de Deus, Deus te direciona. E você falando aí, né, dessa forma de você trabalhar com uma das plataformas do digital. Sim. Muitas pessoas, sabe, elas não têm dimensão de como é muito amplo, o mundo do digital. O mundo digital é muito grande. São várias áreas, vários nichos, né? Sub-nichos dentro dela, tem muita coisa aí. É só você buscar o que mais se identifica, né? Eu acho que a gente não pode fazer só pela proposta, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Então você tem que pelo menos se identificar com algo ali, para que você não faça só exclusivamente pelo dinheiro, né? E o ponto positivo para mim foi esse, porque a música, eu já vivo a música há 18 anos, quando eu entrei na música até hoje. Então assim, eu simplesmente só fui pro digital dentro de algo que eu já praticava. Então para mim foi excelente, né? Eu não saí do meu mercado, eu já tinha uma carteira de cliente já para atender, então eu só fiz transformar. E vários negócios hoje, o seu negócio de físico hoje, ele tá no digital, ele tem a ver com o digital.
E mesmo que talvez ele não seja direcionado para o digital, mas você consegue vender ele no digital, você consegue faturar, monetizar através do digital. Mas é muito grande. Muito. A gente fala, né? Você pode ir pro digital. Mas assim, Ravi, passa a visão de que para quem quer ir para esse mercado, quer buscar o conhecimento certo, você, que eu já te acompanho há um tempo, eu sei que você busca muito conhecimento. Para quem não sabe o que é QGR, ele vai falar daqui a pouco. Aí se conectou através de um mentor, né? Que é Pablo Massal. É o nosso mentor aí de negócios, de espiritualidade, de carreira. E através desse mentor que a gente se conectou, por isso que eu falo, né? Você buscar conhecimento no lugar certo. E qual é a sua visão sobre isso? E automaticamente, quando você está no lugar certo, você encontra as pessoas certas, né? Isso é muito bom. Vamos falar primeiro do QGR ou você quer que vai por onde? Fala do QGR. Fala do QGR. O QGR, a sigla QGR significa Quartel General do Reino, né? Sim. É um projeto que ele foi criado para justamente a gente se conectar com novas pessoas. A gente tem um pedacinho do céu dentro de casa, né? Dentro de casa, dentro das empresas. Eu escolhi o meu escritório para fazer o QGR, né? Como a gente participa, inclusive hoje, né? Às 19h30. Depois deixa o endereço para a galera, quem quiser participar ou quiser mais informações. Onde a gente fala sobre tudo, né? Primeiro, a gente fala sobre o reino. A própria Bíblia ela fala, né? Buscar primeiro o reino, as coisas serão acrescentadas. E a gente, de fato, se conectou pelo reino, que é o primeiro momento, e dali já começou a surgir outras coisas, que é o intuito do QGR, né? O QGR é network, é conexão, é negócio, né? Já surgiu alguns negócios, eu já estou no 3º negócio dentro do QGR, né? Que surgiu através do QGR, e é muito bom, cara, muito bom. É de tema livre, né? Não é nada engessado. Muitas das vezes eu chego, eu não tenho nem o que dizer. Inclusive hoje, eu vou deixar claro que eu não tenho o que falar. A gente fala isso, não sei o que dizer, não. Olha pra cima e Deus direciona. Deus dá a direção. Então, assim, mais o QGR é isso. É Quartel General do Reino. É um momento muito especial que a gente tem, né? De se conhecer, de nos ajudar. Né? Várias pessoas têm aprendido, né? E hoje, lá como eu estou direcionando o QGR, eu aprendo muito. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E aí a gente vai vendo a história de cada um. E o QGR é uma situação engraçada, porque assim, tem dia que o QGR ele direciona para um, não é? É verdade. É um samba de pau em um que o cara fala, não foi para mim hoje, mas foi para você. Mas não é a gente que direciona, né? As coisas começam a acontecer, a gente vai conversando, vai se comunicando ali, e aí vai vindo, né? Eu sei que é Deus, né, trazendo ali pra gente o direcionamento e para ajudar. Tem um lá que chama Newton, né? Nosso parceiro Newton. Newton tem dia que... Toda vez. Quase todo dia o QGR cai um pouquinho, cai no colo dele um pouquinho, né? Mas é muito bom. O QGR é quem quiser participar do nosso aí, pode a gente deixar aí o endereço ou até mesmo um contato aí pra, né, via WhatsApp pra gente se falar melhor. Mas tem outros aí também pela cidade, né? Tem outros QGRs. Sim. E o QGR está espalhado pelo mundo todo, né? Existem vários países, né? Global. É um movimento, Existem vários países, existe uma plataforma, né? Acho que aplicativo, app, né? Plataforma QGR, acho que é esse o endereço. E lá você consegue ver as cidades, os países, tá tomando conta. Eu sei que tá funcionando demais. Essa conexão com pessoas, né? É um momento onde qualquer pessoa pode fazer parte, é o que eu falo. A gente trabalha dentro do mundo do empreendedorismo, não é uma coisa engessada que só pessoas que empreendem estão lá naquele movimento, não. Tem muitas pessoas que querem ali ter um conhecimento, querem estar conectado, né? Quer fazer parte daquele grupo ali, daquela comunidade, quer ter um conhecimento mais aprofundado, né? E não sabe onde buscar. Muitas pessoas, elas não sabem. Na internet tem muita coisa. E na internet a gente tem que ter cuidado com o que a gente absorve também. De fato. Porque na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que acaba nos influenciando para o mal. Verdade. Então a gente tem que ter muito esse discernimento, esse direcionamento, se conectar, né? Tá aqui me ouvindo, né? Que eu sempre trago alguém que tem alguma coisa a agregar. Os convidados aqui sempre trazem alguma coisa, não só conhecimento, mas também oportunidade, possibilidade. E é você realmente filtrar. E através de você filtrar, é um momento que, eu não tenho paciência. Tem gente que me fala, não tenho paciência de ficar assistindo nada no celular, não. E prefere conversar pessoalmente. Mas se você observar essas pessoas que dizem que não tem tempo, ela passa todinho no Instagram, olhando a vida dos outros, assistindo reels, story, coisas que não edificam, que não muda nada, não acrescenta nada, né? Então, assim, eu já ouvi várias pessoas falar isso. Mas essas aí são as que mais estão perdendo tempo com coisas sem futuro algum, entendeu? Coisas que não edificam, coisas que não agrega de forma alguma, né? Na vida, no profissional. Eu, assim, hoje eu fiz uma limpa no meu Instagram, né? Eu deixei de seguir muita gente que não me acrescentava.
né? Às vezes as pessoas acham assim, não entendem o que é uma rede social. Não é porque o Instagram tá ali que você tem que seguir todo mundo. Eu tenho pessoas, parceiros que eu não sigo. Porque eu encontro com ele na rua, mas o conteúdo dele não agrega pra mim. Então não tem porquê. Tem gente que não sabe nem o que significa uma curtida. Curte ali aleatório, né? Fica no Instagram, no story só vendo a vida dos outros. E quando você é telespectador, você não tem tempo de ser o protagonista, né? Você só fica na arquibancada, você não entra em campo. É o famoso comentarista, você passa o tempo todo de sua vida só comentando a vida dos outros, falando mal, mas você nunca entra pra jogar. Você nunca entra em campo, você nunca faz um gol, você nunca levanta uma taça. E ver todo mundo movimentando, ver todo mundo conquistando algumas coisas, Sim. ver as pessoas realmente evoluindo, né? Não é só questão financeira, mas evoluindo como pessoa, evoluindo no meio social, evoluindo na mentalidade, evoluindo as coisas que vive também, os momentos que você tem acesso através de você se movimentar. Isso é prosperar, né? É porque assim, existe um grande bloqueio da sociedade com o termo prosperar. Quando a gente fala sobre prosperar, as pessoas acham que é sobre dinheiro. Mas prosperar significa crescer. Sim. E quando você cresce em várias áreas. E não dá para você crescer... eu vou lhe dar um exemplo. Isso acontece, né? Mas assim, raramente. O corpo humano, seu braço desenvolve e o outro não. Uma perna cresce, a outra não. Vai crescer tudo por igual. Assim também a prosperidade. Quando você decide prosperar, você decide crescer, você cresce em todas as áreas. Você começa na mentalidade, que a metanoia é a mudança de mente. Você muda a sua mente. No momento que você muda a sua mente, você já passa a ver tudo diferente. Você começa a ver que determinadas pessoas não faz mais sentido estar no seu grupo de amigos, o assunto não condiz mais com o que você... E aí sua cabeça abre, né? Lá na Bíblia, quando diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente ouviu muito isso em política, em bordão, né? Mas assim, isso é muito real. Se as pessoas entendessem o poder que tem esse versículo, essa frase, quando você aprende, você não depende, né? Então, quando você entende que como é o sistema, como é o funcionamento de tudo ali, aí você começa a tomar gosto pelo crescer, pelo prosperar. E aí é a grande sacada, aí é onde o dinheiro vem. Quando você corre, eu passei muito tempo correndo atrás do dinheiro. Você nunca teve esse patamar que você tem hoje? Você já veio de cima, você levou muito tapa na cara? Demais, tu é doido. Já sofri demais. Inclusive, hoje a gente sai de casa, eu estava vendo um caderninho dela lá de anotação, eu não sei qual foi o ano, e aí tinha uma anotação assim de uma viagem que a gente fez pro carnaval, época de carnaval, né, pra praia com a família, e aí tinha lá o valor dividido em 3 no cartão, né? E aí ela falou assim, isso aqui é muito bom pra gente olhar pra trás e dar valor, né? Tudo que a gente passou. De fato, a gente teve vários momentos difíceis, né? Mas assim, sempre com essa certeza e esse foco que as coisas iriam acontecer. O trabalho devolve. Não tem como você fazer as coisas certas, você trabalhar. A gente fala até de um CLT. O cara entrou no trabalho 8 da manhã, saiu meio-dia, voltou 6 da tarde, ele vai ter o salário dele no fim do mês. Então, o trabalho devolve. Sim. E foi isso que a gente fez. A gente veio plantando, né? Chegou um momento que a colheita começou. Então, assim, nunca passei fome, graças a Deus, né? Mas eu digo assim, do momento que eu casei, que eu construí família, teve momentos difíceis, né? Momentos bastante acochados, vamos dizer assim, mas graças a Deus a gente passou por eles, serviu de lição. A gente não esquece, mas não por a gente estar lá, né? Mas para não querer voltar. Isso é muito importante, é você lembrar de onde você veio para você não querer voltar. Mas não é o voltar, não é a raiz, né? O voltar no sentido da dificuldade, do que você passou. Eu sempre digo, cara, eu tinha muito medo disso. Um dos meus maiores medos era conseguir algo e não conseguir se manter, né? Porque quando você sobe um pouquinho um nível ali, você sobe um degrau, você já enxerga as coisas diferentes. Então você começa a visualizar um novo mundo, aí você começa a dar um novo estilo de vida para sua família. Eu tinha muito medo de ter que voltar aí, sabe? Então eu sempre digo, correr e trabalhar para não voltar para estaca zero, porque lá é duro, treino não é brincadeira não. Mas para respondendo sua pergunta, não teve nada fácil não, foi muita luta, 18 anos de muita luta, muita gente só vê o deu sorte, né? Foi sorte. Mas ninguém acompanhou os 18 anos para trás. Os bastidores, eu falo muito. Eu falo muito, quem vê o close não vê o corre, né? Não. E assim, quando a gente aparece, quando a gente tá passando alguma informação, quando a gente já tá em um patamar de sucesso, as pessoas só veem ali
o palco. Só vê a parte boa. A parte boa. Mas ninguém sabe o processo que cada pessoa passa para chegar até ali. E tem muita gente que tá passando pelo processo, como muita gente pode estar escutando aí agora, né? Tá no seu processo, tá no seu tempo, né? O tempo aí do plantar e esperar. Sim. Não chegou o tempo da colheita. E você fica aí desanimado, você não sabe, né, se realmente vai vir essa questão da colheita, vai vir um momento que você vai descansar e tá mais tranquilo. Mas é isso, o trabalho devolve. E ninguém vê o que você tá plantando, é você continuar plantando. Com certeza. É continuar plantando, é continuar fazendo. Tá difícil, continua fazendo. E não existe colheita sem plantio. Não existe. Sabe? Uma coisa que acontece muito na música, e eu passei muito tempo fazendo isso até eu entender, é o imediatismo. Não existe nenhuma semente, pelo menos eu não conheço nenhuma semente física, que você planta hoje e ela dá amanhã. Ela tem todo um processo. Né? Então, assim, a vida, os projetos também é assim. Existe um processo. Você planta, você rega, você espera e às vezes morre. Né? Aí você vai, ressignifica, ajusta a rota, planta de novo, vai lá e melhora a terra, né? Porque às vezes você plantou em solo infértil, né? O que é solo infértil? Às vezes as parcerias, eu costumo dizer assim, é um solo infértil. Então você ajusta a rota, limpa esse solo, tira essas pessoas de perto, ajusta, faz um novo plantio, numa terra boa, aí os frutos acontecem. Então assim, eu passei um bom tempo plantando errado e querendo colher rápido. E não tem como, né? É natural. No momento certo. No momento certo. Existe o plantar, o esperar, existe a colheita. E quando a colheita vem valendo, vem de verdade. Verdade. E o momento certo é o momento de Deus, né? É. Não adianta, não andeis ansiosos por coisa alguma. E esperando que é no nosso tempo. Sim. Eu tenho certeza que se você tivesse tido tudo que você conquistou dentro de 2 anos, 3 anos, né? Sim. Da pandemia pra cá, se fosse alguns anos atrás, você não estaria com a maturidade que você tem. Não. Inclusive, eu tenho uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre fui muito de questionar Deus, né? Existe uma diferença entre questionar e afrontar, né? O questionar é fazer perguntas. E eu tive um momento de minha vida, já na música, onde eu bati na trave para ganhar um dinheiro, né? Naquele momento eu já tinha... A gente, quando muita gente acha que faz isso, né? Fazer a conta, né? Você tem um dinheiro para receber, você já prospecta ali, por dinheiro fazer isso, fazer aquilo outro. E naquele momento eu prospectei minha casa e meu carro. Pois isso aqui vai dar. E aí naquele momento deu errado. E aí eu fiquei muito chateado, né? Foi um golpe que eu tomei, fiquei muito chateado. E aí eu sempre questionava Deus por quê. Questionava. E aí em um certo momento Deus me respondeu. E é impressionante esse lance da pergunta, do questionamento. De fato ele responde. E aí a resposta foi a seguinte: você não estava preparado para ganhar aquele dinheiro. Se tivesse ganhado aquele dinheiro, você tinha acabado sua família. E era certo ter acontecido isso. Porque, como você falou, o nível de maturidade era outro, o nível espiritual era outro, as pessoas que eu me envolvia eram outras, né? Eu escrevi um livro agora, aquele livro, né? Eu até falo um pouquinho sobre esse momento e falo sobre você andar com pessoas, né? Que praticam atos ilícitos, ele automaticamente te influencia a praticar também, né? Então, naquele momento, se eu tivesse pego aquele dinheiro, teria dado totalmente errado. Então, assim, existe um tempo para todas as coisas. Existe o processo, como você falou, né? E muita gente que está aí, as pessoas que estão ouvindo aí, talvez esteja passando por esse momento. O momento do deserto, o momento dessa dificuldade financeira, que é a principal dificuldade hoje, né? Porque o financeiro, por a gente viver num mundo capitalista, é o que rege tudo. Né? Você sem o dinheiro, você não paga um boleto, você não paga um aluguel, você não faz a feira, o filho chora com fome, o credor bate na porta e vira um inferno. Então, essa parte financeira, ela é crucial, né? O dinheiro não é tudo, mas essa parte ela é crucial. Então, quando você está com isso aí alinhado, fica mais fácil, né, de você conduzir as outras coisas. Mas, assim, tenham fé. Eu vim até agora conversando com o Isaías sobre isso. Hoje eu passei por uma situação de uma venda, né? Fui fazer uma venda de um ônibus. E ontem à noite, antes de dormir, eu pedi a Deus. Eu falei, se for para ter qualquer problema nessa negociação, eu ter dor de cabeça com esse cara, que ele nem venha, né? Aí ele veio e me fez uma proposta tão absurda que foi pior do que se ele não tivesse vindo. Você entende? Mas vai assim, te ensinar alguma coisa. Mas foi dia de aprendizado. Eu falei sobre isso. Então, assim, eu entendi, eu fiquei muito tranquilo com o não ter dado certo. Porque eu já tinha entregado nas mãos de Deus. Já tinha falado com ele, se for para ser, vai ser.
E quando você tem essa maturidade espiritual de entender como que Deus age, como Ele trabalha, aí fica tudo mais fácil. Então, assim, é a fé, né? De fato, é a fé. É você acreditar em algo que você não vê. Você está fazendo um negócio, esse negócio já estava já prospectado para fazer um outro negócio com essa venda, e aí dá errado. Mas não deu errado. Só não era a hora de ter dado certo, né? Agora, nesse momento que eu entrei aqui na rádio, falando com outra pessoa, negociando no valor que eu queria e já está bem encaminhado. Então, se eu tivesse feito na ansiedade, eu teria perdido, né? Um valor considerável financeiro. Então, assim, é ter essa fé, ter essa paciência e respeitar o processo, né? Essa questão financeira pega muito, acho que para muitas pessoas que ficam, né? Por conta da necessidade mesmo financeira, nós estamos no mundo capitalista, a gente precisa pagar conta, precisa ter tudo, né? Os boletos não param, Os boletos não param, né? A pandemia parou todo mundo, agora os boletos não param, não. E aí as pessoas, elas andam em busca, literalmente, dessa devolução financeira, né? E isso vem prendendo muita gente. Verdade. As pessoas estão vivendo nesse círculo aí, né? De trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. A grande maioria, né? A grande maioria. E a gente entende que a vida é muito mais do que isso. Vai muito além do que você trabalhar e pagar conta. Vai muito além de um resultado de reconhecimento pelo teu trabalho. Eu acho que nisso tudo, falando dessa questão, né? Do trabalhar e pagar conta, isso está muito mais ligado ao CLT, né? Isso é bem o modelo, né? Sim. E esses dias eu estava observando a situação, não me recordo onde eu estava. Eu sei que tinha 3 caras conversando e aí eles estavam falando sobre a folga. Pô, cara, eu preciso ter uma folga tal dia, não sei o quê, porque senão eu não consigo mexer isso e tal. E naquele momento eu agradeci tanto a Deus a questão, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, de você poder fazer, né? A vida do empreendedor é bem difícil, porque você é seu próprio patrão, né? Você tem que fazer seu próprio salário, mas por outro lado é gratificante, né? Você ter essa liberdade geográfica. Você fala assim, agora, por exemplo, agora eu tô gravando um podcast com você. Se eu fosse no CLT, talvez eu só poderia vir depois das 18. Ia estar chegando aqui às 19 horas, depois sair do trabalho, pegar um transporte, um carro e tá aqui. Então, assim, essa liberdade é muito boa, né? Só que muitas das vezes isso aí tá condicionado já a mente dessas pessoas, né? A questão da crença, de trabalhar, de ter a carteira assinada, né? Então, assim, ficam com medo de empreender. E são pessoas, na sua grande maioria, que têm muito potencial. Né? Até porque se você ocupa um cargo numa empresa, você tem um potencial para você estar ali. Seja um zelador, né? Seja uma pessoa da limpeza, ou seja uma pessoa da administração ou do financeiro. Você tem um porquê que você está ali, você tem a sua habilidade, né? Então, se você pegar aquilo ali e converter para você, você vai ter muito mais resultados. Só que essa questão do condicionamento aí mental já está condicionado ali a ter a estabilidade, né? A falsa estabilidade, porque ela não existe, né? A gente costuma dizer que empresa não é casa de ninguém. Você dorme empregado e acorda desempregado. E né? Muita gente foi desempregada aí, né? Muito. Então, o empreendedorismo tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem, que você é dono do seu próprio negócio, tem os altos e baixos, mas é seu, né? Você tem essa questão, essa liberdade, né, de tempo, liberdade geográfica. Aí quando você acerta um produto ou um negócio, a liberdade financeira também vem. E as coisas vai. Os altos e baixos, né? Mas também você pode ter uma questão do ganho limitado, porque tem pessoas que ficam limitadas no ganho e não pensa no que pode agregar, o que pode crescer, o que pode agregar ali financeiramente. Eu falo porque quando eu comecei a empreender, eu já compartilhei aqui na rádio, né? Muita gente me ouviu falando, mas eu vou falar novamente. Quando eu comecei a empreender, em 2017, com semijoias. Eu só queria ter uma renda extra. Não tinha noção nenhuma. Como várias pessoas começam, né? Com uma renda extra. E em 2019, quando eu conheci um negócio que me possibilitava um desenvolvimento mental, por isso que eu falo, né? De você desenvolver sua mente, de você ter conhecimento. Quando eu tive acesso a um negócio que me dava essa possibilidade, foi quando me abriu o horizonte. Que eu pensava que era só uma renda extra. Foi aquele degrau que eu falei. Você subiu um degrau e aí você conseguiu ver atrás do muro, né? E aí eu tava até falando com um colega farmacêutico hoje, ele compartilhando, né? E tudo, que trabalha em drogaria. E aí ele falando, eu queria empreender. Eu falei, a melhor escolha que eu fiz foi pedir demissão de uma drogaria assim que eu formei. Eu formei, em um mês eu comecei a trabalhar em drogaria. Com uma semana eu pedi demissão. É mesmo. Se eu disser que nem carteira de trabalho eu não tenho. Você já é fora da curva. Você já é fora da curva. Não deu tempo de tirar. Eu fui pro processo ainda. Mas assim, é o que eu falo. Não é falar assim, não, que eu não vou trabalhar pra ninguém, que eu não vou ter uma carteira assinada. Não é isso.
as pessoas precisam enxergar que precisa ter várias fontes de renda. Sim, como sim. você mesmo trouxe não aqui, colocar né? os ovos na mesma cesta, né? Você sempre tá aqui agora falando que tem várias fontes de renda. E essa visão de você ter várias fontes de renda? Fala um pouquinho. Como é que você começou? Foi justamente na pandemia. Até a pandemia eu só tinha uma fonte de renda, que era o show físico, né? Porque às vezes você acomoda no que tá bom. É justamente o que a gente acabou de falar. Por mais que eu não estava, não trabalhava para terceiros, sempre tive meu negócio, mas assim, você acha que tudo tá bom para você. Pagou as contas, comeu, dormiu, bebeu, fez uma viagemzinha ali, aquele negócio todo. Você acha que tá bom, você fica limitado de fato. E quando veio a pandemia, foi o momento que eu entendi, né? Inclusive essa fala minha dos ovos na mesma cesta, ela é bíblica, né? Salomão, ele fala sobre isso, sobre não colocar os ovos na mesma cesta, pois nunca saberá de quando virá a próxima crise. Verdade. Aí para você entender como a Bíblia é atual, né? Ele já estava falando de uma pandemia. Aí depois daquilo ali, desse fato da pandemia, eu entendi que eu precisava ter novas fontes para eu não ficar dependente de uma só. E quando você é dependente de uma a dependência não é um problema, seja onde for. A dependência de uma fonte de renda, a dependência química, a dependência sentimental, tudo é um problema. Você não pode ser dependente, né? É como eu falei, quem aprende não depende. Então, no momento que eu entendi que eu precisava, eu comecei a buscar, entendeu? Novas fontes, comecei a abrir novas fontes. E aí eu entendi, uma outra sacada cada segmento, cada nicho, ele funciona de uma forma, ele tem um tempo, né, ele tem uma fase, né? A música, por exemplo, ela tem um momento bom no Carnaval, no São João, no Réveillon, no Natal, né? Aí vamos falar de loja de roupa, ela também segue muito isso, né? As festas, o salão de beleza, segue esse período, um complementa o outro. E eu entendi que eu precisava ter fontes de rendas em paralelo, né? É tipo assim, choveu, eu tô feliz. Se fez sol, eu tô vendendo picolé. Se choveu, o capim tá crescendo. Tipo isso, sabe? É você enxergar a oportunidade em cada dificuldade. Em todas as estações. Vamos dizer assim, é você ter uma fonte de renda para cada estação. É meio que isso. E aí eu fui para a área da construção civil, né? Hoje com fábrica de bloco de concreto. Acabamos em seguida. A gente viu uma outra oportunidade, foi em loja de material de construção, que também está atrelado. Então, e a gente viu muito isso, um exemplo, Carnaval. Tinha uma banda rodando, o material de construção estava fechado. Só que tinha o artista na estrada tocando, né? Mas o material de construção estava fechado porque o povo estava na festa. Então, quando o pessoal retornou da festa, no dia seguinte o material de construção já estava funcionando, já ativo. Aí a banda para, o material de construção está rodando. Então é meio que isso, né? Você buscar novas fontes, né? Para você não ficar dependente. Porque como a gente falou, o boleto ele não para de chegar. O boleto ele não vem só no Natal, no Réveillon, no São João e no Carnaval. E esse era um grande problema que eu tinha. Porque a gente acaba, quando a gente só tem fonte de renda nesse sentido, né? Escalonada assim, você acaba contraindo dívidas durante aquele período, né? Que você não trabalhou, a grana não veio, então você contrai dívida naquele momento, entendeu? Então daí eu comecei a entender, é o grande lance, uma coisa que eu tenho muito é achar uma oportunidade na dificuldade. Eu nunca vejo a dificuldade como dificuldade. Dificuldade para mim sempre vai ser uma oportunidade. É impressionante. Nos meus maiores momentos de dificuldade é onde eu busco oportunidade, porque o comodismo paralisa a gente. A zona de conforto paralisa. E aí quando eu tô na agonia ali, na agonia boa, né? Então e hoje eu aprendi a não esperar o problema vir, né? Quando eu prospecto que ele vai chegar, eu já estou me antecipando e já criando novas fontes, né? Como agora a gente está vindo com outro projeto com o Dani, né? Que breve vai estar na rua aí, na área de cosmético, uma área totalmente paralela a tudo que eu já fiz. Dani Lira estava aqui com a gente semana passada, isso. Também. Então, assim, eu tô nessa, né? Então, para quem está me ouvindo aí, estou disposto a novos negócios, novas parcerias, também, viu? Como investidor, como parceiro. Só tem alguns princípios, né? Para fazer parte, para a gente se comunicar, se conectar. Não é só dinheiro, né? Hoje não é só dinheiro, é por propósito. Tem que falar a mesma língua, tem que estar alinhado, né, as mesmas coisas. Então não faz sentido, né? Parceria, sociedade é tipo um casamento, né? Se não tiver os dois andando no mesmo foco, no mesmo propósito, as coisas não acontecem. E muitas vezes paralisa por isso, né? Não tá no mesmo propósito. Sim.
não tá no mesmo foco e as coisas realmente não fluem. Você é empreendedor na vida e Sim. nos negócios, né? E essa questão do propósito é muito forte. Muito Com forte. certeza. E quando a gente fala que as pessoas se conectam, pra você, Ravi, como é que foi a questão de várias pessoas chegarem até você, como eu, que sou da área da saúde, desenvolvimento pessoal, assim, nada a ver com a sua área, e chegar até você? Eu acho que está atrelado justamente ao propósito, né? E quem conecta é Deus, né? Sim. Para você ter ideia, o Newton, que foi uma das mesmas pessoas que eu me conectei quando a gente iniciou o QGR, Sim. o Newton a gente se conectou através da política, né? E da política já surgiu várias outras coisas. Então, assim, é como a gente ouve muito, né? Uma frasinha clichê, mas ela é muito real. Deus não une pessoas, ele une propósito. E aí você começa a entender ali quando as coisas começam a acontecer. Assim também como quando ele tira, né? Não só quando ele une, mas quando ele tira pessoas também. Por quê? Porque as pessoas não estão alinhadas ao mesmo propósito. Então tem um momento de ciclos iniciam e ciclos terminam, né? Eu acho que está muito atrelado isso aí. Tá dentro do propósito, você caminha pela vida, né? Não tá, desconecta e vai-se embora. Segue o baile, né? É verdade, viu? Eu falo isso é muito real, porque dos últimos anos, várias pessoas vão passando na nossa vida, né? Sim. Eu até postei sobre isso hoje, falando das mulheres que já passaram pela minha vida. E cada um vem me ensinando alguma coisa, vem me inspirando de alguma forma. Mais. A gente aprende muito, muito. E o que eu venho fazendo nos últimos tempos é realmente, né, seguir na visão. Sim, sim. É só pela vista, não é pela visão. Pela né? visão. A gente precisa seguir o direcionamento de Deus. Muitas vezes, as pessoas elas querem seguir pela vontade própria. Elas querem fazer tudo do seu jeito, Sim. né? É a falta de maturidade, né? É a falta de maturidade. Eu passei um período grande desse. Eu acho que por isso demorou um pouco para as coisas acontecer para mim. Porque eu queria do meu jeito na minha hora, né? Eu não entendia. Eu falei no QGR esses dias atrás sobre uma situação de um ônibus, né? Que quebrou e tal. E naquele momento, eu vou encurtar aqui para não ficar muito longo, mas naquele momento, Deus mostrou claramente, assim, às vezes que eu procurava um ônibus para comprar na internet, no LX, no Facebook, no Marketplace, e não encontrava. E aí foi muito nítido para mim, claro, a resposta de Deus. Eu não te dei naquele momento que você não estava preparado para ter. Né? Então, assim, tem que respeitar o processo. Isso é uma coisa assim que cada dia que passa eu tenho entendido mais. Eu quero levar isso para as pessoas. Aprenda a entender o processo. Conheça o processo. Ele é doloroso, né? O processo é doloroso, mas se você passar por ele, você distancia mais ainda das coisas acontecer. Então, se eu tivesse entendido sobre o processo lá atrás, teria economizado tempo demais. Encurtado muito, eu falo que eu também. E essa é a grande função do mentor, essa é a grande função do coach, né? A galera às vezes questiona, zomba, né? Faz algumas graças, mas assim, quem bem entender, quem bem souber, não vai sozinho. Tem aquele áudio, né? Tem aquele áudio que é um meme, sem a instrução do profissional não vai, não. E de fato não vai. Né? Porque o profissional, ele já esteve onde você quer chegar. Então ele já sabe qual é o caminho. É como uma estrada. Se eu te falar daqui para Nangé, tem um buraco, tem curva, tem um posto da polícia e tal, vá tomando esses cuidados. Né? Então você já vai saber, porque eu já te orientei como é que é o caminho até lá. Te mostra qual é o buraco, já sabe, você vai cair já ou não. Sabe, né? Então você já sabe. Aí se você fala, não, eu vou assim mesmo, então vou pegar um outro caminho que eu não sei, como eu já fiz. Às vezes eu tinha um direcionamento de um caminho, só que por ser difícil, eu queria encurtar o caminho e sem entender que é aí que eu atrasava a minha chegada, entendeu? Aí quando eu entendi processo, o propósito que está por trás daquilo ali, o aprendizado que tem que ter, porque o processo ele te ensina, né? Eu até falei a semana no meu story sobre deserto. O deserto é só lugar de passagem. Às vezes a gente passa pelo deserto para aprender, né? Às vezes passa no deserto e o tempo que a gente fica ali é culpa nossa. É culpa nossa, é muito simples, né? Então, no meu livro eu falo sobre isso, né? Sobre a reclamação, que é uma coisa que ele prende muito no deserto. E quando você para reclamar, você não consegue enxergar o que está. Né? Você está aqui falando, reclamando, questionando, murmurando, aí você não consegue ver. Né? Você não tem uma visão progressiva, você não consegue enxergar o que está à frente. Você não enxerga um palmo. Por que quando você observa pessoas discutindo, a pessoa está gritando, não consegue ter uma comunicação. Por quê? Porque um está tentando falar mais alto que o outro. Então, da mesma maneira, quando você para aqui, ó, respira e analisa a situação, você consegue ver, né, enxergar
de forma mais ampla ali e achar uma saída para tudo, né? Então, quando você está nesse momento aí, dessa euforia, dessa reclamação, aí o deserto fica cumprido. Aí você começa a dar aquela volta que o povo de Israel deu, né? Que foi bem grande, 40 anos. Gente, é muito conhecimento. Ravi falou de uma coisa importante, a gente ter mentores, né? Eu já tive alguns mentores, né, nessa caminhada aí. Sempre. A gente começa com mentor em casa, com os pais, né? Sim, os primeiros sim, mentores sim, são os pais, sim. mas a gente vai tendo alguns mentores. Eu falo muito da importância de você realmente ter um mentor, alguém que te direciona. E eu já compartilhei aqui, vou falar mais uma vez. Eu venho trabalhando, desenvolvendo pessoas há mais de 3 anos, né? Com relação à mentalidade, empreendedorismo, venda, marketing digital. E recentemente eu lancei um curso e tem novidade esse mês, então quem não me acompanha na rede social acompanhe, que é literalmente isso, mostrar o caminho para as pessoas, o que eu já percorri, para mostrar e encurtar para as pessoas pararem de andar em círculo, porque o que eu vejo muito, as pessoas andando em círculo, elas não conseguem enxergar e elas não tem quem direciona. Né? É o cachorro correndo atrás do rabo, tentando pegar o próprio rabo, né? E no meu curso, o Destravar é justamente isso. Sim. Tá? É o passo a passo, assim, estrategicamente, como as pessoas vão ter o direcionamento. Eu já tive um período da minha vida que eu já tive paralisada. Já teve um momento que eu fui muito ativa. Teve um momento que eu tive paralisada. Tive um momento do deserto. Quando a gente fala... semana passada eu compartilhei no QGR também. No deserto a gente continua andando, né? No meu momento de deserto eu estava conectado no QGR. Sim. Olhem só a importância de você ter... pessoas com o mesmo propósito, você, né? de pessoas que vão te agregar e te elevar. Eu falo muito que, assim, as pessoas com quem você anda, ou elas te puxam pra cima ou pra baixo. E o grande lance disso aí, Polly, que a probabilidade de puxar pra baixo é muito maior. Muito maior, muito. É impressionante o poder negativo que existe, né, ao redor. Né? Você observa eu dou sempre um exemplo quando eu falo disso. Eu vou voltar pra minha área da música rapidinho. Você faz um evento, né, um evento com um Safadão da Vida, um Gustavo Lima, aí você gasta ali por baixo, com a média de 20, 30 mil reais de mídia pra você botar uma festa na rua. E aí pra você cancelar ela, só basta um cartaz com a tarja vermelha com o nome cancelado. Se você parar pra observar o poder da influência do mal, de fazer o mal, de propagar o mal, é muito grande. Esse cartaz, ele espalha na região toda aqui, em menos de 20 minutos, região toda já sabe que o show foi cancelado. Para você fazer show, chegar na boca do povo, você tem que gastar aí 20, 30 mil para você colocar tráfego pago, televisão, outdoor, carro de som em rua, toda essa mídia. Aí para cancelar, só basta um cartaz. Pega o mesmo cartaz da festa e bota uma tarja, cancelado. Isso é impressionante, sabe? Então você vê forte. O poder da influência do mal, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente anda por conta disso. Porque a probabilidade dele te levar é muito maior do que você levar ele. Esse discernimento, né? E muitas pessoas estão conectadas com gente que só coloca pra baixo. Sim. É o tempo todo você conectado com pessoas que vão te levando pra baixo. Levando pra baixo, você não percebe. E quando eu falo do deserto, que eu tava conectado com as pessoas que estavam andando no mesmo propósito, pessoas de áreas totalmente diferentes, como a gente tem lá, né? Pessoas de ramos totalmente diferentes, mas assim, era o conhecimento que a gente compartilhava ali. Aí serve de experiência, né? Serve de experiência. A sua dor tá atrelada ao seu propósito e a sua dor cura outras pessoas, né? Sim. A dor da gente, geralmente, ela funciona como se fosse um antídoto, né? Vê que toda a vacina é feita à base da doença, né? Pega a doença ali e acha o antídoto, né? E assim é a nossa dor. E quando você passou por aquela dor e saiu, você sabe qual foi o remédio. Você sabe o que você fez para você sair. Então aquela dor vira a cura de outras pessoas. Muita gente não entende sobre o propósito. E por muitos anos eu não entendi. Sim. Mas é basicamente isso que a Ravi tá falando mesmo, né? A nossa dor, o que a gente passou é pra ajudar outras pessoas, é pra realmente curar outras pessoas. Sim. Não tem pra onde correr. E muitos processos que a gente passa é porque Deus permite. Permite para o crescimento, né? É para o crescimento. Ele deixa a gente passar mesmo porque ele sabe. E aquela... Na Bíblia fala, né? O fardo, né? Ele dá o fardo para quem aguenta carregar. Então, você aguenta, ele vai lhe dando fardo e aí você vai crescendo naquilo ali. O fardo vai lhe dando força. Né? Você vai criando musculatura em cima daquilo ali, né? Daquela dor, daquele processo. E aí, quando você entende como é o sistema ali, na engrenagem da coisa. Ninguém segura mais, conectar não. com as pessoas certas.
ter o conhecimento certo, tá ouvindo o podcast, né? Isso. Quem não tá ouvindo isso aqui não tá tendo esse conhecimento. Não tá tendo, olha tá só, perdendo, né? tá perdendo aí. Conhecimento 0800, né? Verdade. Perdendo esse conhecimento. E assim, eu falo que conhecimento é muito além do que você só passar, é você viver. Sim. Pra passar. O que a gente tá falando aqui, quando você passa, você tem muito vivência, mais né? propriedade pra falar das coisas, né? E tudo que eu venho compartilhando, tudo que eu venho falando, as pessoas que eu trago aqui também, elas têm uma vivência. Você tem sua história, eu já conheço, né? Então, assim, todas as pessoas, elas estão aqui à disposição de compartilhar alguma coisa, porque tem uma experiência. Eu tô aqui falando algumas coisas porque eu já vivi, são conhecimentos que eu não tinha antes. A experiência só vem com a vivência, né? Não existe experiência. Você olhar o outro acontecer, isso não é experiência, né? Isso é um fato, é você ver o fato que aconteceu, olhar para o muro do vizinho e ver a grama dele verde. Mas se você ir lá e plantar a sua e regar, é a vivência, é a experiência, né? Como é que eu faço para manter essa grama aqui verdinha? Se eu colocar um adubo aqui, você entende que você tem, né, uma vivência, uma experiência, e aí a partir disso aí, porque do contrário é simplesmente um fato, né? Um fato terceiro, né? De outra pessoa. Né? De outra pessoa. Experiência, né? Como virar experiência, né? E o momento aqui pra compartilhar conhecimento acaba sendo culto, né? Porque... Já acabou? Assim, tá quase. Nós temos um tempinho aqui ainda pra compartilhar algumas outras coisas. Como eu sei que Ravi tem muito conhecimento, não é pouco não, que a gente compartilha de algumas coisas, a trajetória aí. A trajetória é grande, a gente falou sobre visão, né? Você andar pela sua visão. Sim. Você andar com o próprio... Vai anotando aí. Quem tá acompanhando, né? Já vai pegando os códigos. Dani? Será que Dani tá anotando os códigos? Dani que é bom anotar código, ela né? anota todos os códigos. Tem o chat e também tem o WhatsApp da internet da rádio. Sim. Tem uns nomes, são vários nomes aqui, não dá nem pra falar. Mas tem Carlos, André, Mari, Marta, Anne, Jovelina, Érico Melo, Valéria, Evangelista Manal, Rita, Cristiano, Marina Souza. Um abração pra todo mundo, né? O trem tá bom. Abraço pra todo mundo aí. No chat nós temos a Marisete, Suelen, e mais uns tímidos também, né? Não colocaram o nome. Olha só. Muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Tá. Todo mundo nos acompanhando aí, né? Nas redes aí, também através da rádio. Muito obrigada a todo mundo. Próxima semana, quarta-feira, estaremos aqui novamente às 5 horas da tarde. Mas nós temos um tempinho, né? E recapitulando, Dani, que é ótima pra anotar os códigos. Anotar os códigos. Códigos que a gente fala, pra quem não entende, né? Sim. Pra quem não entende, código é o que você... Não é nenhum código secreto, não, né? Não é código secreto. É o entendimento que você teve sobre aquilo. O ensinamento que você... Né, que você pega sobre que você pega pra você. O ensinamento que você teve sobre aquele assunto. A gente fala sobre os códigos aí. Os códigos. No mundo aí, empreendedorismo, desenvolvimento. No digital. A gente trabalha bastante com a questão aí do código. E realmente você saber que você precisa andar pela visão de Deus, principalmente. Não adianta andar pela sua vontade, pelo seu querer. Sem ele não vai não, que o trem é complicado, viu? Andar pela visão de Deus, entender sobre o propósito, né? Porque até muita gente entende sobre o propósito, viu? Mas muitas pessoas estão presas no medo. Sim, é um grande problema, viu? O medo é o fator crucial, é o medo. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo aqui, vou compartilhar rapidinho. Pode ir. Quando eu fui eu estava em São Paulo, e aí eu fui saltar de paraquedas, né? Tem um medo de altura, todo mundo tem, né? E aí, quando eu tava dentro do avião já pra saltar, o avião ele acende uma luz, né? Pra dar o momento de você saltar. E aí me veio na mente um sonho que eu tinha tido durante o voo comercial pra São Paulo. Que o avião caía, né? Nossa. Que o avião, pra você ver que loucura. O que é a mente da gente, que o avião caía em... Como é o nome da cidade, gente? Eu sempre esqueço. Daqui a pouco eu lembro. E aí que esse avião caía. Quando eu tava no avião, já pronto pra saltar... Aí me veio assim, o cérebro falou assim, é hoje. Lembra do sonho? Não é Aricanduva. O sonho era Aricanduva. E a cidade do salto era Boituva. Aí no momento o cérebro falou bem assim, ó. Não era em Aricanduva, era em Boituva e é hoje. Aí na hora eu falei, deu merda. Aí vem tu, passa um filme na cabeça ali, filho, esposa, família, não sei o que, aquela agonia toda. Aí na hora eu ressignifiquei. O que eu fiz? Pensei,
hoje é o melhor dia pra cair de avião. Por quê? Responde pra mim. Por quê? Não sei. Porque eu tô de paraquedas. É o melhor dia. Qual é o melhor dia de pular do avião cair? Verdade, você já tava no avião Eu do já tava pronto Ah. pra saltar. Então, hoje é o melhor dia pro avião cair. Pode cair. Você ressignificou. Ressignifiquei. Aí eu falei com o medo, agora você vai comigo. Eu peguei na mão do medo e falei, agora você vai pular comigo. Aí ele falou, não é assim não. Eu falei, agora você vai pular comigo, tá tudo certo. Então, assim, foi muito doido. Foi um choque ali pra mim. Porque se não tivesse esse significado, eu tinha abortado o salto. Sim. Eu ia dizer Ia pro deixar instrutor, de não viver. vou, sabe? E foi, assim, algo surreal pra mim, que travou várias outras coisas na minha vida através desse salto, né? Inclusive, quando eu vi as pessoas fazendo essas esportes radicais, essas coisas malucas, eu até julgava, né? Só que a gente não sabe o que tá por trás. Por que a pessoa pratica aquilo ali? Eu tenho pra vontade, destravar. viu? Quando Só você for vamos novamente, marcar, bora. vamos marcar. Eu falei Vamos com o Jô, marcar. que é parceiro aqui também. Eu falei, Jô, ela, eu quero. Eu falei, eu também eu quero. É surreal. Muito top. É um mix de sensações, né? A sensação de liberdade, de gratidão a Deus e de gratidão por estar vivo quando chega lá embaixo. Quando chega, ufa. Cheguei, tô vivo, deu certo, é muito louco, é O surreal. medo paralisa muito. Demais. Muito, demais, muito, demais. muito. E tem muitas E o pessoas... medo tá em tudo, né? Em todas tem as muitas áreas. pessoas vivendo ali, ó, na cápsula do medo. Às vezes a pessoa não empreende porque por medo. Medo. Não, se eu sair daqui não vai ter o dinheiro da feira mês que vem, né? Inclusive eu dou treinamento também, né? Sim. Tem algumas pessoas que eu já direcionei, eu já fiz plano ali para largar, né? A CLT, baseado ali em um processo, né? Aí a gente volta para o processo de novo, né? De como você largar e sem você passar essa possível necessidade lá na frente, né? Você faz uma reserva e tal, dá para fazer, é comprovado e dá super certo, né? Só precisa ter a coragem de fazer, né? Sair desse círculo do medo, né? Dessa bolha do medo. E ele afeta muita coisa, porque quando você deixa de cumprir o seu propósito, de você fazer isso que você pode fazer, que você tem capacidade de fazer, você automaticamente você prende sua família nesse mesmo medo, né? Você não consegue proporcionar novas coisas, novos momentos, por quê? Porque você só tem aquilo ali. Então, assim, tá muito atrelado, quem bem soubesse, eu sempre falo isso, coloca a família em primeiro lugar, faz por eles. Você não quer ver por você, não faz por eles. Faz pela sua esposa, faz pelos seus filhos, pelos seus pais. É os faça motivos, por eles, né? A gente tem que ter motivos. Se o motivo não é você mesmo, não é que você. seja... Se você não tem amor próprio, faça por eles, que depende de você, né? Eu tenho um código que eu tive, esse lance de questionar Deus, né? Eu questionava muito a Deus sobre... Tá acabando já? Sobre o zerou? Encerrou? Já foi? Já muito foi, rápido, é muito né? rápido. É muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Hã? Quando eu pensei que começou, já acabou. Caiu já? Não, aí cai não. Ah, tá. Olhem só. Então, pra finalizar, Ravi tem muito conteúdo. Tem muita coisa. A gente tinha que fazer pelo menos um set podcast pra nós contar um pouquinho das coisas. É porque assim, ó, hoje a gente trouxe um compilado. Ia ser uma série, né? Uma série de Hoje podcast. foi um bate-papo aqui, assim, Sim. né? Ele foi compartilhando algumas coisas e tudo sobre o que a gente já falou aqui e que eu explanei pra vocês, mas assim, tinha que ser um podcast sobre cada tema. Tem que ser. Fazer por Tem tema, que né? ser, tem que ser. Tem que ser. Mas olhem só, muito obrigada a todos vocês aí que estão acompanhando Rádio FM 87,9, nosso podcast, mais um programa muito especial, guiado literalmente por Deus, né? E agradecer também aqui a rádio, Roberto, a todos os ouvintes que mandaram aí mensagem, todo mundo aí acompanhando. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, juntos, misturados e mais podcast com vocês.